as 5 mentiras que você mais vai ouvir nos próximos dias sobre Irã, Israel e a Palestina. E eu tenho certeza que a quinta vai te deixar de cabelo em pé. Eu sou Thiago Ávila, internacionalista, comunicador, eu acompanho há mais de 19 anos, eu estive presencialmente na região, eu pesquiso, eu dou curso sobre o tema, então me segue aqui para entender o que de fato está acontecendo. Bom, se você caiu de paraquedas aqui, não estava acompanhando e quer finalmente entender o que está acontecendo, eu vou fazer uma introdução breve, porém chocante. Basicamente, tudo que você leu ou ouviu nos grandes veículos de comunicação do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da dita sociedade ocidental moderna, com muitas aspas, sobre Palestina, Israel e agora sobre Irã, é mentira. Tem 6 meses de conteúdo aqui nessa página, na página das Brigadas da Verdade e da Paz, e de tantas outras pessoas, desmentindo os grandes veículos de comunicação e mostrando que o que eles fizeram nesses últimos 6 meses não é jornalismo, é pura propaganda de guerra. Foi o silêncio cúmplice absoluto para o genocídio por meses. Por pelo menos 4 meses, esses veículos ficaram em silêncio sobre a catástrofe humanitária que o povo palestino estava sofrendo, e há pouco mais de 2 meses passaram a noticiar porque a crise de credibilidade estava grande demais. E mesmo assim noticiam a contragosto e sempre tentando assumir o lado de Israel ou minimizar os danos sobre Israel, como no massacre da farinha, que a Globo vergonhosamente noticiou. O momento em que Israel assassinou 118 pessoas palestinas e feriu centenas que estavam tentando buscar ajuda humanitária e farinha para não morrer de fome, a Globo disse que as pessoas morreram numa confusão. Enfim, são incontáveis exemplos de falso jornalismo, de propaganda de guerra nesses mais de 6 meses, só que agora as mentiras vão explodir por todas as partes. E as 5 principais mentiras são essas aqui, então guarda esse vídeo, guarda na memória também, porque você vai ser bombardeado com elas. Vamos lá? A primeira mentira que você mais está ouvindo e mais vai ouvir é que foi Irã quem atacou Israel. Essa é a manchete que já está circulando em tudo quanto é lugar, só que ela é falsa. O que o Irã fez no dia 13 de abril foi, na verdade, um contra-ataque, uma retaliação a um ataque realizado por Israel 12 dias antes, que jogou no lixo o direito internacional e bombardeou o consulado e a residência oficial do embaixador do Irã na Síria, em Damasco, matando 7 oficiais do alto escalão das Forças Armadas do Irã e destruindo o local. Além de uma evidente declaração de guerra, esse ataque é uma violação do direito internacional, porque a Convenção de Viena protege os espaços diplomáticos, o corpo diplomático de qualquer país em qualquer situação. Vamos combinar, né, gente? Atacar espaços diplomáticos, corpo diplomático, é uma coisa que a civilização humana foi avançando ao longo de milhares de anos para não fazer. Só que Israel não segue nada do direito internacional. E é também bem importante nesse debate de quem ataca quem, lembrar que Israel e Estados Unidos atacam o Irã há décadas. Desde o golpe organizado em 1953 contra o presidente democraticamente eleito Mossadegh, que tinha nacionalizado o petróleo iraniano, até todos os ataques, as sabotagens, o assassinato reconhecido por Israel de dezenas de engenheiros do programa nuclear iraniano, todas as sanções promovidas pelos Estados Unidos também com o apoio de Israel para estrangular economicamente esse país, e todos os outros ataques que Israel vem cometendo contra o Irã desde outubro de 2023, inclusive são muito pouco noticiados. Então não foi o Irã quem atacou Israel. Israel ataca o Irã incessantemente há décadas. E essa foi a primeira vez que o Irã retaliou diretamente em um desses ataques. A segunda mentira é dizer que o Irã não tentou outros caminhos. Essa mentira também dizem sobre o povo palestino, sobre o povo libanês também, de que não tentaram outros caminhos a não ser a violência. Porque poderia ter feito outra coisa que não a retaliação com drones. Por exemplo, as pessoas que não concordam com a extrema-direita neonazista de Netanyahu poderiam ter protestado em Israel. Pois é, gente, só que fizeram isso e foram duramente reprimidas. E as pessoas na Europa, o ápice da civilização, poderiam ter protestado, se manifestado contra. Pois é, gente, as pessoas têm se manifestado, estão sendo perseguidas, agredidas, presas na Alemanha, na França, no Reino Unido, em tudo quanto é lugar. Mas poderia ter buscado a diplomacia. Pois é, gente, mas Israel não respeita as decisões da ONU, nem do Conselho de Segurança, que são vinculantes desde que foi criado o Estado de Israel. Mas condenar Israel no Conselho de Segurança pelo bombardeio à embaixada seria impactante, não seria? Seria. Mas mesmo que fosse, Israel não foi condenado no Conselho de Segurança pelo bombardeio ao consulado e à residência oficial do embaixador em Damasco, na Síria, que matou os 7 oficiais iranianos. Não, Israel foi protegido por Estados Unidos, França e Reino Unido, que tem poder de veto no Conselho de Segurança. Você está entendendo? Israel não foi condenado por esse ataque. Israel não sofreu nenhum tipo de punição. Então vamos ser francos, gente. Não só o Irã, mas
tanta gente, os povos do mundo inteiro estão fazendo de tudo que podem, tudo ao seu alcance, para tentar impedir a mão genocida de Israel e o seu desejo de guerra. Só que a urgência e a margem do que se pode fazer vai diminuindo, só que se tentou muita coisa antes. E a terceira mentira que você vai ouvir muito é que foi um ataque cruel, desumano, covarde, né? O governo sionista conseguiu com esse episódio voltar a ter palanque para o seu teatro, para o seu eterno papel de vítima. Dizendo que estão sendo atacados, que têm o direito de se defender, evocando traumas do passado de violações terríveis que o povo judeu sofreu, mas que o sionismo sequestra, tanto da fé judaica, mas da memória e da denúncia do Holocausto, para poder ter carta branca para cometer os mais hediondos crimes contra a humanidade. Só que dessa vez eles estão com mais dificuldade, porque diferente do que Israel faz de atacar instalações civis, tanto em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, nos países vizinhos, a retaliação iraniana teve como alvo instalações militares. Mesmo eles tiveram que admitir, nas palavras do próprio ministro da Defesa de Israel, os mais de 300 drones e mísseis lançados pelo Irã contra Israel, a maioria foi interceptado e os que atingiram alvos causaram danos menores. Então dificulta para eles, que são mestres na mentira e na propaganda de guerra, enfiar no meio desse episódio mentiras como 40 bebês decapitados, crianças de aula, crianças em forno, bebês arrancados do ventre, estupros sistemáticos e todas essas coisas que eles fazem há tanto tempo em tantas ocasiões. A verdade é que, independente se a pessoa apoia ou não a retaliação que o Irã fez contra Israel, é necessário reconhecer que não foi um ataque cruel e desumano, mas foi uma resposta controlada e precisa às provocações e aos ataques de Israel. A quarta mentira que você vai ver muito é de embrulhar o estômago vendo aqueles comentaristas desses grandes canais de comunicação, os youtubers sionistas, os representantes do lobby da propaganda de guerra israelense falando é que o Irã quer uma guerra contra Israel. E isso qualquer analista independente ou pessoa que não está comprometida com Israel sabe que é absolutamente falso. E imediatamente após o lançamento dos drones, o Irã já anunciou publicamente essa retaliação e declarou às Nações Unidas que estava fazendo isso em legítima defesa, de acordo com a Carta das Nações Unidas. E eu vou ressaltar isso aqui para quem não entendeu. O Irã anunciou nas Nações Unidas que fez o lançamento, enquanto a operação ainda estava em andamento, enquanto os mísseis e drones ainda estavam no ar, obviamente podendo ser interceptados. Isso demonstra que o objetivo não era causar o maior dano possível, e sim realizar essa operação de retaliação. É retalhar e demarcar um limite para Israel sobre suas provocações e seus ataques. E mais que isso, no comunicado oficial às Nações Unidas, o Irã declarou que essa operação foi a única retaliação que o Irã realizou sobre o bombardeio ao consulado, à residência oficial do embaixador iraniano em Damasco, que assassinou 7 oficiais, e assegurou que a operação estava concluída e que não realizaria nenhuma outra operação e que só seria obrigado a agir se Israel atacasse novamente o país. Porque a verdade é que o Irã não quer a guerra. Aliás, ninguém no mundo quer a guerra, exceto o Estado sionista, que quer escalar para uma grande guerra de consequências imprevisíveis. Quem já acompanha aqui, apesar do boicote terrível das redes, já deve ter assistido aos vídeos que eu falo dos 7 objetivos de Israel com o genocídio que está cometendo contra o povo palestino. O primeiro deles está fixo aqui no meu perfil, mas num lembrete relâmpago. A primeira coisa é a tomada do território. A segunda coisa é o assassinato da maior quantidade possível de palestinos e de população árabe da região. O terceiro aspecto é o roubo do gás e do petróleo da zona costeira de Gaza com o Mediterrâneo. O quarto é a construção do canal Ben Gurion, que vem do Golfo de Aqaba e desemboca, deságua justamente no Mediterrâneo pelo norte de Gaza. O quinto aspecto é o escoamento e a produção e o lucro do complexo industrial militar da indústria da guerra. O sexto aspecto é o fortalecimento de Israel enquanto posto avançado dos Estados Unidos, do imperialismo naquela região, numa disputa geopolítica que está vivendo grandes transformações. E o sétimo aspecto é a preservação de Benjamin Netanyahu no poder, que de fato, se termina essa confrontação, ele vai enfrentar não só uma destituição, mas também uma possível prisão. E antes era mais Netanyahu e a sua coalizão de extrema-direita que queriam mesmo ampliar e escalar para uma guerra regional. Mas agora cada vez mais setores do Estado sionista estão convencidos de que não conseguem reverter os danos do seu fracasso militar nos seus objetivos declarados de resgatar reféns, derrotar o Hamas, e também no seu fracasso terrível de opinião pública, que de fato nunca mais será a mesma. A população mundial está cada vez mais entendendo que sionismo é racismo, é preconceito racial, é supremacismo, e que o Estado de Israel é um Estado de apartheid que comete genocídio e limpeza étnica num processo de colonização. E isso, cada vez mais setores do Estado sionista estão convencidos de que só é possível reverter com uma grande guerra em que esse não seja o assunto principal. Por isso que Israel há mais de 6 meses não ataca somente o povo palestino, mas ataca também o Líbano, a Síria, o Irã, o Iraque, tentando trazer uma confrontação direta em que tropas diretamente dos Estados Unidos vão lá salvar Israel e garantir que Israel saia com a imagem limpa desse processo todo. E não é o que os Estados Unidos querem. Biden está numa situação trágica eleitoralmente
justamente por ser cúmplice, por ser sócio do genocídio e tentar equilibrar os pratos ali nas relações públicas de uma situação insustentável. Depois de 6 meses, os Estados Unidos para de vetar finalmente resoluções sobre o cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU, mas paralelamente faz uma negociação secreta para envio de mais e mais armas para continuar o genocídio. Biden faz falas mais duras, critica Netanyahu, fala que tem que cuidar mais dos civis, mas ao mesmo tempo, nessa situação já fala que está de punho fundido de ferro com Israel. E o seu governo pressiona desesperadamente nos bastidores Israel para não escalar para tal da guerra regional que Israel tanto quer, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos assumem uma postura condenatória de perseguir e atacar o Irã diplomaticamente, ampliar sanções, condenar nos organismos diplomáticos. Por mais que Israel não tenha sido condenado pelo bombardeio ao consulado e à residência oficial do embaixador em Damasco, pode ter certeza que o Irã vai sofrer muito mais sanções ainda e mais ataques ainda dos ditos países ocidentais, modernos, civilizados. E Biden fica nessa situação desesperada, tentando equilibrar daqui e ali, enganar aqui e ali, em declarações dúbias, mas no fim é sócio do genocídio ao povo palestino e queria desesperadamente que essa situação não tivesse acontecido ou fosse adiada para depois das eleições. E de fato é só Israel, nem os setores mais guerreiristas europeus, atlanticistas, nesse momento querem uma escalada de uma guerra. Eles já estão atolados ali com seu fronte na Ucrânia, já estão tendo muito problema para controlar, reprimir sua população e perseguir o povo que se manifesta em solidariedade ao povo palestino. Então eles não conseguem assumir mais esse fronte agora e não querem que escale. Então não, o Irã não quer a guerra e só quem quer a guerra é Israel. E a quinta mentira, que é a mais grave de todas, é o silêncio. Sim, o silêncio é uma mentira premeditada por Israel. Porque se você olhar os principais veículos de comunicação ocidentais hoje, você não vai ver nada ou praticamente nada dos bombardeios que Israel realizou em Gaza, matando dezenas de civis, a sua maioria crianças. Você não vai ver nada ou quase nada de que depois que terminou o período do Ramadã, os colonos sionistas israelenses que estão ilegalmente na Cisjordânia ocupada começaram uma operação de guerra, tomando vilas, queimando vilas, assassinando pessoas, destruindo cultivos milenares de oliveiras e tentando tomar um pouco do território que ainda não foi roubado do povo palestino. Você não vai ver nada ou quase nada sobre a fome promovida por Israel, que já matou mais de 40 crianças, segundo a Organização Mundial da Saúde, num cerco que há mais de 6 meses Israel disse que os palestinos eram animais humanos e, portanto, não teriam acesso à água, à comida, nem à eletricidade e a nada. Sim, gente, o silêncio diante de tudo é a maior e a mais cruel mentira que Israel quer que o mundo aceite nesse momento. Eles querem que os olhos do mundo todos se voltem para condenar o Irã para o risco de uma grande guerra generalizada e que deixe Israel cometer seu genocídio sem ser importunado. Isso é o que eles querem. E você vai aceitar? Eu não vou. E se você também não, ajuda a espalhar esse vídeo, ajuda a denunciar e desmentir essas mentiras que estão alcançando bilhões de pessoas nesse momento e a gente romper o terrível bloqueio midiático que mente e manipula e o terrível também boicote das redes sociais que quer impedir que as mensagens cheguem às pessoas. Curte, comenta, salve, compartilha esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder. A plataforma vai tentar te impedir, mas se você tiver paciência e esperar, normalmente vai. E se não, manda diretamente para as pessoas ou manda até em outros grupos, grupo de família, grupo de amigos e tudo quanto é lugar. Nós temos uma missão a cumprir agora. E esse período da história da humanidade que calhou da gente estar aqui demanda de nós uma grande responsabilidade. Responsabilidade com a verdade, com o futuro e com a paz verdadeira, que só vem quando a gente é realmente livre. Eu conto com você nessa boa batalha. Nós estamos juntos. Um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo.